Muitos cristãos pensam que o pecado sexual é algo pessoal, privado, algo que só diz respeito a quem está envolvido. Mas a Bíblia diz que esse pecado vai um pouco além disso, porque ele defrauda outra pessoa. Hoje você vai entender porque muitos relacionamentos são normais diante da cultura, mas não são diante do que Deus quer. Em 1 Tessalonicenses 1, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que este pecado ele não fere somente uma pessoa, uma vez que duas estão envolvidas ali. Ele fere uma pessoa e o seu próximo. Sempre um irmão em Cristo vai estar sendo ferido ali também. E assim, o ponto aqui que também eu quero trazer é que essa defraudação ela começa bem antes, através de flertes, até mesmo assim, conversas que a pessoa possa ter com quem ela esteja se relacionando, brincadeiras de duplo sentido, brincadeiras ali de sedução, coisas que parecem inofensivas. Será que isto não está acontecendo a você, já não aconteceu sem querer? Vamos a algumas verdades essenciais. Primeiro ponto, não defraudar ao seu irmão. Deus proíbe que você use o outro, seja para seus desejos, seja para muitas vezes alimentar uma carência emocional. Por exemplo, às vezes, principalmente vamos pensar primeiro nos adolescentes, mas adolescentes cristãs, que às vezes é bem comum aquele termo, não sei se a geração atual usa, na minha época usava-se o termo friendzone, quando era aquele amigo que não havia interesse nenhum ali envolvido, interesse, né, para namorar, para ter um compromisso. Porém, é muito mais comum que as mulheres façam, né, mantenham aquela amizade com aquela pessoa, com o fim de suprir alguma carência eventual que a pessoa tenha. Mantém ela lá sempre para estar, de certa forma, validando alguma questão pessoal dela, uma carência emocional ser validada. Mas aí entra um ponto importante que é o ponto de Mateus 5, quando Jesus fala que o pecado ele já começa no desejo alimentado. Então, se alguém estimula por meio de flertes outra pessoa, vai significar que a pessoa que recebe aquele flerte, pensa bem, nesse caso, nesse exemplo que eu mostrei do adolescente, e acredite, até mulheres de 30 anos, 40 às vezes fazem, cristãs, né? Então elas podem manter aquele cara ali para ter uma carência, para suprir sua carência. E aquele cara vai alimentar, né, aquela vontade, aquele desejo, que já vai ser pecaminoso, como Jesus falou em Mateus 5. Agora vamos falar um pouco nesse bloco aqui sobre como que a cultura ela molda isso. É porque o mundo que a gente vive é um mundo extremamente liberal e carregado de ideologias. Então, por conta disso, ele normaliza muitas dessas questões são normalizadas. Mas o cristão, ele deve pensar diferente, ele deve ter em mente que o que guia ele não é o que o mundo fala como normal, deixa como normal, normaliza, mas sim o que guia ele é a palavra de Deus. E aí o erro está do cristão pensar que por não chegar aos passos finais da sedução, ele não esteja pecando, mas como Jesus falou, mais uma vez eu volto a dizer, o pecado começa antes. A Bíblia fala que defraudar o próximo é tirar o que não é seu. É despertar desejo sem responsabilidade. É usar emoção sem compromisso diante de Deus. É brincar com algo que Deus mandou você tratar com honra e cuidado. Muitos cristãos vivem assim achando que isso é normal. Mas isso não é normal, isso é pecado. O coração caído, ele quer prazer. E ele quer prazer sem limites. Quer desejo, não quer se responsabilizar por isso, quer toda forma de ter ali o que é interno, o que está dentro de si, satisfeito.
Por isso que precisamos buscar em Deus formas de vencer esses desejos. Pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus que nos dê força. E assim poderemos vencer esses desejos. Cristo morreu não somente para nos salvar, nos regenerar, mas para nos santificar. Somos separados para o Senhor. Ele vai nos aperfeiçoando em santidade todo dia. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu gostaria de te convidar para curtir, se inscrever, mas principalmente compartilhar para quem estiver precisando. E o convite final é você assistir esse vídeo.